Estamos de volta com o Dia News, segunda edição, e o presidente Jair Bolsonaro assinou na manhã de hoje um decreto que facilita a posse de arma de fogo no Brasil. Para falar sobre as consequências desse decreto, eu converso agora com o especialista em segurança pública e doutor em antropologia, professor Arnaldo Eugênio. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, muita gente confunde, eu queria que o senhor explicasse o que é que significa o porte e a posse de arma. Assim, de uma maneira simples, didática, como eu gosto de fazer como professor. O porte é portar, usar o verbo, portar, sair com ela. O possuir, né, que é você tem um porte e tem a posse de armas. Então, portar, andar com ela, né, a posse é você estar com ela em algum lugar. Bom, esse decreto ele amplia muito a quantidade de pessoas que podem ter a posse de arma. Por exemplo, pessoas residentes em áreas urbanas de estados com índice de homicídios maior de 10 por 100 mil habitantes. Isso segundo o Atlas da Violência de 2018, mas que tem dados de 2016. E residentes em áreas rurais, de maneira geral, também vão ter esse direito, é isso? Aí é que está o grande problema e talvez um nó que possa dar nessa aprovação desse decreto e ele ser desmanchado até em 24 horas. Primeiro porque, se pegar o Atlas da Violência, os municípios que têm até 10 homicídio, 10% de violência, 100 mil habitantes, são todos os estados brasileiros. Então, vale para todos. A zona rural, então o fazendeiro ele pode, ou o dono da terra pode usar, ele ter a posse e o porte de arma dentro da sua área. Isso pode gerar outros problemas, que é a criação de dentro das fazendas, das áreas de campesinas, pessoas armadas, porque ele pode ter a posse e o porte de arma dentro daquela área. E isso pode gerar sérios problemas. Eu acho que assim, de forma extremamente precipitada, extremamente equivocada, não é uma política de segurança pública, não é uma política pública de combate ou de enfrentamento à violência e à criminalidade. Muito pelo contrário, a população brasileira não está preparada para usar armas de fogo. O Brasil, se você olhar, do ponto de vista político, ele está cumprindo uma promessa de campanha para os seus seguidores delirantes. Do ponto de vista sociológico, a arma de fogo é um dos fatores que aumenta o índice de criminalidade e violência no país. Do ponto de vista antropológico, a arma de fogo ela foi criada inicialmente para matar. Se usava ela para abater animais e depois, posteriormente, se foi usando ela para atirar ou matar pessoas, né? Então, assim, se a gente pensar bem, analisar bem por esses aspectos, é uma política extremamente equivocada. Agora, lógico, como democrata que sou, que aceito e respeito as instituições, é uma promessa de campanha que se cumpra, mas é extremamente equivocada. E eu prefiro não olhar, ter a lente de Bolsonaro para a criminalidade e ter a passividade de Moro para assinar e concordar com isso. Eu acho que aí é um equívoco muito grande e a sociedade brasileira ela vai sofrer muito com isso. Pelo menos há de se levar em consideração que a arma de fogo é um fator. Não dá para mim usar aqui uma bola de cristal e dizer que vai aumentar deliberadamente a violência. Mas considerando que a arma de fogo é um dos fatores, se eu pegar o próprio Atlas da Violência, que em 2017, 60 mil pessoas foram assassinadas nesse país com arma de fogo. Então, se eu considerar que a arma de fogo é um fator de criminalidade, se eu aumentar a quantidade de armas de fogo no país, mesmo que seja com a posse, a tendência é que os índices de criminalidade também aumentem. E aí, uma discussão banal pode gerar um homicídio. E aí, uma outra coisa extremamente equivocada e indelicada da parte do presidente é dizer que as mulheres podem assim se defender dos seus agressores. Olha como ele está desinformado, o presidente da República. A maioria dos agressores das mulheres no Brasil são os maridos, os amantes, as pessoas que estão no seu raio de ação. Ou seja, ele vai criar um conflito entre família? As mulheres vão se defender agora matando os seus agressores? É muito equivocado. Assim, agora, às vezes peca por desinformação. Voltando para a questão das áreas rurais, né? Que de acordo com o decreto, qualquer pessoa de qualquer região rural do país pode ter uma arma de fogo. Considerando que o movimento sem terra é muito engajado, isso pode acirrar os conflitos de terra? Com certeza. Só o fato dele tirar o poder da FUNAI em relação ao território indígena, os grileiros já começaram a atacar as terras indígenas. Agora você imagina o seguinte, se os latifundiários querem defender suas terras, mesmo aquelas improdutivas, e o movimento sem terra quer terra para produzir, isso vai gerar conflito se todo mundo estiver armado.
Imagina naqueles casos lá do Pará, onde a polícia estava armada e eles estavam com facão. Agora, os movimentos sem terra podem também usar armas. E aí, como é que ficam? É lógico que existe todo um processo legal, uns aspectos psicológicos para que se possa possuir uma arma. E até a importante questão é a ressaltar flexibilização. Que esse decreto ele não modificou a parte do estatuto que estabelece os critérios para que você possa ter a arma, né? Não. Que é ter mais de 25 anos, uma ocupação lícita, residência fixa, não ter antecedentes criminais e comprovar capacidade técnica. O que muda é que, por exemplo, a questão da efetiva necessidade. Antes, a Polícia Federal fazia todo um estudo para saber se existia realmente essa necessidade. Hoje não é preciso comprovar. Necessariamente não, porque há uma flexibilização. Olha, se você perguntasse, só para o telespectador ter uma ideia como essa proposta é extremamente equivocada e perigosa para a situação que a gente vive hoje. Se você perguntar a um bombeiro, tem um prédio pegando fogo, se eu colocar mais combustível naquele prédio, a tendência é o fogo aumentar ou diminuir? Talvez o bombeiro vá lhe explicar mais claramente que é lógico que vai aumentar o fogo. Então, se eu tenho uma fogueira que está queimando, se eu colocar mais lenha, a tendência é que a chama aumente. Mais de 60 mil pessoas foram assassinadas com arma, 64 mil, isso registrado, porque há subnotificação no Brasil. Então, 64 mil foram assassinadas com arma de fogo. Se eu colocar a arma de fogo, mais arma de fogo no contexto da sociedade, a tendência é que aumente o número de homicídios cometidos com arma de fogo. E qualquer discussão banal, como na nossa formação do povo brasileiro, não foi baseado em resolver os conflitos pelo diálogo, mas sim pela força, eu vou usar arma de fogo. Por que eu vou perder tempo em discutir teorias, ideologias, filosofias, se eu posso resolver com arma de fogo? Agora, outro ponto questionável desse decreto também é a possibilidade de uma pessoa ter 4 armas de fogo e querendo ter até mais. Isso, ela pode ter até 4 armas de fogo. Imagina numa casa que eu tenha 5 pessoas. Eu terei 20 armas. Se eu tiver numa rua com mais 10 pessoas, 10 casas com essa mesma quantidade, eu terei rapidamente mais de 50 armas, 500 armas. Aí eu posso declarar uma guerra numa rua. Olha que equívoco dessa proposta. Uma proposta extremamente, do ponto de vista do princípio da razoabilidade e da racionalidade, é extremamente equivocada. Porque há estudos que mostram isso. E países, já que dizem que o presidente seria o Trump da América Latina, com seus mesmos equívocos, os Estados Unidos, a partir do incidente do massacre em Columbine, eles começaram a repensar essa questão do uso de arma porque desenfreou de tal maneira que o Estado não tem controle. Se os Estados Unidos, que tem uma sociedade que tem uma organização ainda maior do que a nossa, não conseguiu controlar, frear a arma de fogo, que dirá o Brasil, que não consegue fiscalizar nem sequer as armas que existem hoje no país. Pode perguntar a qualquer secretário de segurança pública de todos os estados brasileiros quantas armas existem legais e ilegais no país. Eles não podem dizer a resposta porque eles não sabem. Tu imagina então se eu flexibilizar a posse de armas. A declaração de guerra, as pessoas não vão resolver isso. Imagina com as pessoas sobre o efeito alcoólico. A nossa sociedade é muito cínica. Se mata também muito com álcool e ele é liberado. Né? Então, não pode fazer propaganda de cigarro na televisão, mas pode fazer de álcool. Então a nossa sociedade tem esse cinismo e agora é essa de resolver apagar o fogo com mais lenha. Agora, um outro ponto do decreto também diz respeito aos proprietários de estabelecimentos comerciais e industriais. Eles vão poder ter quantas armas quiserem. E numa pesquisa rápida, a gente vê que uma pistola calibre 38 custa R$ 4.290 e um revólver calibre 22 custa R$ 3.470 em média. Quem são as pessoas que vão poder ter arma no Brasil? Aquelas que têm condições de comprar e logo serão os alvos preferenciais de serem roubadas. Logo, essas armas começarão a circular irregularmente. E muitas pessoas podem ser mortas com armas que foram registradas legalmente, mas que foram tomadas. Porque uma das questões, assim, essas interpretações equivocadas de que eu com a arma na mão, eu posso me defender facilmente de um bandido. Como se ele me avisasse por carta, por telegrama, por celular, pelo WhatsApp, que iria me assaltar naquele momento. Porque o fator que faz o lado do criminoso ter uma vantagem é o fator surpresa. Ele não me avisa. Então, se eu tiver com arma de fogo, não vai fazer muita diferença. Olha, se agentes públicos de segurança, que são treinados teoricamente e alguns na prática, a usar arma de fogo, morreram com arma de fogo, o que dirá pessoas que nunca usaram uma arma de fogo?
Então muita gente vai ter a sensação de ser Deus, porque pode dizer quem vai morrer e quem vai viver. Porque, como dizia o sambista carioca Bezerra da Silva, você com o revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele anda rebolando e até muda de voz. Porque a arma de fogo, ela deu esse poder a nós. Poder de dizer quem vai e quem não vai viver. Isso é um perigo. Por que a gente não trabalha com políticas de educação preventivas, para evitar que o jovem vá para o mundo da droga, para evitar que as mulheres sejam agredidas? Aproveitando exatamente esse seu comentário, a gente sabe que a questão de segurança é bem mais complexa do que ampla. A liberação da posse de arma de fogo. O senhor acredita que com essa atitude, agora no início do governo de Bolsonaro, dá para avaliar que ele vai, a partir de agora, pensar um projeto mais amplo de combate à violência? Não, porque ele não tem. Ele não tem nem plano de Estado. As suas propostas inicialmente são apenas para alimentar o desejo dos seus seguidores delirantes. Não existe plano de Estado, não existe plano nacional de segurança. Há muito improviso e esse é o perigo. Porque quem está vibrando agora com essa atitude é a indústria bélica americana que estava em queda. E ela que vai fornecer essa arma. Quem está feliz agora equivocadamente, que está com a miopia é a própria sociedade que está vibrando com isso, mas ela vai ser o alvo preferencial. Quem está lucrando com isso é a indústria bélica e é a bancada da bala. A chamada bancada da bala, porque ela foi financiada também na eleição por esses grupos. Então eles estão felizes. Agora pergunte às famílias que tiveram vítimas, seus filhos, seus esposos, suas esposas, com arma de fogo, se elas estão felizes agora em ter votado num presidente que autoriza a flexibilização de arma de fogo, ou seja, a possibilidade de aumentar ainda mais a dor de algumas famílias. Ok, professor, muitíssimo obrigada pela participação. Essa é uma discussão que deve render e a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. Educação, prevenção. E uma educação que ensine para além do Enem, ensine para a vida, resolve muito mais do que a arma de fogo. Tá certo, obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que a quantidade de presos no Piauí cresceu muito. Por esse motivo, o Tribunal de Justiça já pensa em penas alternativas. Não sai daí!